Bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria Reino de Deus. E a aula de hoje nós vamos estudar sobre o amor e a misericórdia, sendo marcas do Reino de Deus. Você tem aí alguma marca de algum acidente no seu corpo? Alguma coisa que você sofreu? Eu tenho uma marca de um box de vidro que quebrou e ficou aqui a marca. Toda vez que eu olho para essa marca, eu lembro o episódio que aconteceu e o que eu vivi. Então, quando nós falamos de marcas do reino de Deus, é exatamente isso. As pessoas precisam olhar e ver e entender que fazem parte do reino de Deus, tais marcas. E essas duas marcas, elas são o amor e a misericórdia. O amor e a misericórdia são marcas de todo cristão que é parte do reino de Deus. Não tem como dissociar o amor e a misericórdia do cristão. Aquele que foi salvo por Cristo Jesus por amor e misericórdia, agora vive uma vida entregue ao amor e à misericórdia, manifestando o reino de Deus às pessoas. Então, entre os valores mais centrais que nós temos no reino de Deus, o amor e a misericórdia se destacam. Enquanto nós vimos na aula passada que a justiça e a santidade, elas expressam a fidelidade de Deus no seu caráter, na sua aliança, no seu amor, na sua misericórdia, nós vemos o quê? Que o amor e a misericórdia revelam a sua disposição graciosa de se inclinar em favor dos fracos, dos perdidos, dos indignos, dos marginalizados, tais como nós éramos quando Jesus nos encontrou, não é mesmo? Estávamos ali, escravos no império das trevas, ele nos transportou para o império do amor. Perdão. Desde o Antigo Testamento, Deus ele já se auto-revelava, unindo a santidade, a misericórdia, o amor, o poder, a compaixão. Nós vemos ali, por exemplo, em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. O Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Olha as características do próprio Deus. O Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. No Novo Testamento, nós também vemos essas características de forma ainda mais visível na plena encarnação de Cristo Jesus. O ministério e a obra redentora de Cristo Jesus. O reino de Deus é, portanto, o reino do amor. O reino do amor que expressa uma entrega. Nós vemos ali em João capítulo 3, versículo 16. E Deus ele amou o mundo tanto, de tal maneira, que ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos também a expressão de amor e de perdão e de misericórdia, que acolhe todos os pecadores e os marginalizados. John Stott, ele diz que o amor é a marca suprema do reino, porque é a própria essência de Deus manifesta em Cristo e derramada pelo Espírito em nossos corações. Então, o reino de Deus, ele é caracterizado pelos valores que espelham o caráter do próprio rei deste reino. Tá fazendo sentido? Existe um reino, esse reino tem um rei, este reino tem uma cultura, tem uma lei, é este reino que eu e você fazemos parte. E entre os valores deste reino estão o amor e a misericórdia como marcas centrais. Se nós vamos marcar alguém, meus irmãos, nós devemos marcar as pessoas com o amor e com a misericórdia. E que o Senhor tenha misericórdia de nós para nos ajudarmos a andar e a viver com o amor e com a misericórdia em relação às pessoas. Não se trata de sentimentos superficiais, esse é o ponto importante de nós entendermos. Quando nós estudamos teologia, nós precisamos entender qual é a natureza de cada vislumbre do que nós aprendemos nas Escrituras. Quando nós trabalhamos sobre o amor e a misericórdia, nós precisamos entender que não se trata meramente de um sentimento humano.
em que eu vou exercer algo a respeito de alguém. Porque se for algo meramente humano, eu vou conseguir exercer de forma extremamente limitada e temporária. É como se eu estivesse fazendo um esforço para aquilo e não simplesmente fluindo porque faz parte da minha nova natureza. É certo que, para umas e outras pessoas, alguns frutos do Espírito são mais desafiadores de serem manifestos por diversos fatores. O principal é o fator da queda, que já corrompeu quem nós somos. Mas nós temos os fatores de criação, de educação, fatores da personalidade, fatores que envolvem as características pessoais de cada um. Mas tudo isso precisa ser submetido a Cristo Jesus. Eu não posso pegar tudo isso que eu vivi, que eu sou, minhas dores, meus traumas e justificar para viver de uma forma oposta à cultura do reino de Deus, que é o reino onde eu estou. Faz sentido? Então, olha só, eu não sei como você chegou até aqui nessa aula, mas hoje é o dia que você vai dar um basta nessa conformidade de justificar comportamentos e atitudes da sua vida com base naquilo que você vivenciou e cresceu durante a sua vida. Você faz parte de um novo reino, de uma nova mentalidade, uma nova forma de falar, de agir, uma nova forma de reagir, que é a forma de Cristo Jesus. E as principais marcas são o amor e a misericórdia. João escreve ali no capítulo 13, versículo 34, o que Jesus disse. E Jesus ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando não há esse amor, essa misericórdia no nosso meio enquanto igreja, enquanto irmãos em Cristo Jesus, nós estamos dizendo ao mundo que nós não somos discípulos de Cristo Jesus, que Ele nem nos conhece. Porque a marca de sermos discípulos, de reconhecerem, de saberem que somos discípulos de Cristo Jesus é nós amarmos uns aos outros. A cultura do reino é a cultura do amor. E veja, quando nós falamos de amor, nós não podemos também enxergar esse amor na perspectiva nossa do ser humano caído. Esse amor passivo, esse amor positivista, esse amor que aceita tudo, não é disso que se trata. É o amor segundo o modelo de amor do reino de Deus. É um amor que corrige, é um amor que direciona, é um amor que diz não, é um amor que coloca limites, mas é um amor do tipo de Deus. Então, a forma que eu expresso esse amor é que faz toda a diferença. O amor, ele é visto também como uma essência do reino de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37. Jesus, ele resume ali toda a lei dos profetas no duplo mandamento do amor. Eu gosto muito dessa referência. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Versículo 39. E o segundo mandamento é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. É muito interessante nós entendermos um pouquinho mais a abrangência dessa referência, por quê? Quando nós olhamos para a teologia reformada, todos os teólogos eles trazem o mesmo entendimento. Nosso coração é um coração de ídolos e eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Por isso que nós percebemos na história o Senhor trazendo o seu povo para adorá-lo, não porque o Senhor estava ali carente da adoração da humanidade, mas para justamente ele nos trazer a este lugar de quanto mais nós o adorarmos, mais nos tornamos a sua imagem e a sua semelhança. Quanto mais nos tornamos a sua imagem e a sua semelhança, mais temos a nossa identidade restaurada, nosso propósito ativado e o nosso destino liberado. E ainda assim a gente consegue amar a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E então, como consequência de amar ao Senhor e ser amado por Ele, eu também consigo amar o meu próximo. Eu poderia encerrar essa aula por aqui,
mas vamos continuar em mais alguns pontos importantes. João Calvino, ele explica que o amor a Deus ele se manifesta necessariamente no amor ao próximo, de modo que onde não há amor fraternal, amor ao próximo, não pode haver a verdadeira religião e o verdadeiro amor a Deus. No contexto do Império Romano, onde o amor ele era frequentemente reduzido ali a uma paixão erótica ou uma amizade utilitária, a igreja primitiva estava encarnando esse amor radical. Esse amor que atravessa fronteiras de classe, etnia e gênero. Isso significa que a igreja hoje também não pode ser reconhecida apenas pela sua doutrina correta ou moralmente cristã, não. Mas, sobretudo, por um amor prático. Esse amor que revela ao mundo o caráter do nosso rei. A misericórdia também é um sinal do reino de Deus, como nós falamos outrora. Mateus capítulo 5, versículo 7, no Sermão do Monte ou nas Bem-aventuranças, nós lemos que bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A misericórdia é uma expressão concreta do amor que se compadece do sofrimento e age para aliviar a dor do outro. Essa medida de misericórdia ela é muito interessante, é uma matemática. Preste atenção nisso. Quanto mais eu exerço misericórdia com os outros, mais eu também recebo e obtenho misericórdia da parte do Senhor e da parte das pessoas. Isso aqui pode ser uma métrica para nós. Você não está recebendo misericórdia da parte das pessoas, então observe se você também não está agindo com falta de misericórdia para com as pessoas. Entendeu a lógica aqui? No judaísmo farisaico, por exemplo, a religiosidade, muitas vezes, ela limitava e se limitava a ritos religiosos, ritos de pureza, ritos ali de separação, excluindo os impuros, os marginalizados, e Jesus ele vem como um contraste a essa cultura. Ele se aproxima dos leprosos, ele se aproxima das prostitutas, dos cobradores de impostos, traz para ser, inclusive, um dos seus discípulos. Ele mostra a misericórdia, e essa misericórdia é a marca principal do seu reino. Timothy Keller, ele diz que a misericórdia é a prova de que nós entendemos verdadeiramente a graça de Deus. Quem recebe a misericórdia de Deus se torna um agente da misericórdia dele no mundo. Vou repetir. Quem entende, quem recebeu a misericórdia de Deus se torna um agente da misericórdia dele no mundo. Essa misericórdia ela não é opcional, ela é um reflexo do caráter de Deus. E ela é expressa de forma prática no cuidado para com as pessoas, especialmente os grupos marginalizados, os grupos mais excluídos, bem como os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os marginalizados, e por aí vai. Você pode pensar em vários grupos que são marginalizados, que estão à beira aí da sociedade, pensando na cultura em que você está vivendo hoje. Então, essa vivência não apenas atraía pessoas ao Evangelho, essa vivência do que Jesus estava promovendo, mas também se tornava a prova viva de que o reino já estava presente. Nós, enquanto igreja, nós fomos chamados para ocuparmos este espaço de expressar e oferecer misericórdia. Nós somos chamados enquanto igreja para sermos este espaço de misericórdia, especialmente numa sociedade marcada por indiferença, por exclusão, por competição, por preconceitos. Nós fomos chamados para acolhermos aqueles que necessitam da misericórdia do Senhor e dos homens. Para caminharmos aqui para o final dessa aula, nós já vimos e já entendemos que o amor ele é essa marca da misericórdia do Senhor. O amor e a misericórdia são marcas da obra redentora de Cristo Jesus. Você tem alguém que pode se mostrar como um exemplo prático do maior amor e misericórdia na história da humanidade, é o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus.
Em Romanos, Paulo escreve no capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A morte de Cristo Jesus, meus irmãos, ela não é apenas ali uma substituição no âmbito judicial legal, mas também é uma revelação desse coração misericordioso de Deus que se entrega pelos indignos, por aqueles que não merecem. Nós vemos ali, por exemplo, em Lucas capítulo 5, as parábolas da ovelha perdida, do dracma perdida, do filho pródigo, todas expressando a mesma coisa. Essa misericórdia escandalosa que busca, que acolhe e que restaura o perdido. Isso significa que nós também fomos chamados, enquanto igreja, enquanto cristãos, não para sermos conduzidos por métodos de poder, manipulação ou coerção, mas pelo mesmo Espírito de Cristo, que vence pelo amor e pela misericórdia. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa máxima, ela não pode sair do nosso coração. Não pode, senão nós vamos entrar no automático da cultura deste mundo. E nós vemos por aí muitos ensinos, por vezes vindo de cristãos a respeito dessa realidade, de romper, de simplesmente descartar, mas não é essa a realidade do reino de Deus. Naquilo que compete a nós, nós faremos de tudo para ter paz com todos. É óbvio que existe uma limitação que nós não podemos e não temos nem poder para passar, para resgatar, para transformar. Mas naquilo que depender de nós, na nossa possibilidade, nós devemos perdoar e viver em amor e misericórdia, em nome de Jesus. Francis Schaeffer, ele diz que o sinal visível do cristianismo verdadeiro é esse amor prático, onde ele não existe, mas a mensagem do reino é obscurecida. Porque onde esse amor não existe, a mensagem do reino é obscurecida. Onde esse amor não existe de forma prática, a mensagem do reino de Deus é apagada. Ela não fica visível aos olhos daqueles que precisam ver. E para a gente finalizar, o reino futuro como plenitude do amor e da misericórdia. Nós vimos a respeito do reino futuro. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Esse, meus irmãos, é o triunfo final do amor misericordioso de Deus, quando toda a injustiça será abolida e removida. Toda a dor será cessada, será curada. Esse é o ápice, é a plenitude do amor e da misericórdia do reino de Deus, nessa visão escatológica deste reino que está por vir. Herman Ridderbos, ele conclui o seguinte: o reino consumado é a plenitude do amor de Deus derramado sobre toda a criação, em que a misericórdia triunfa definitivamente sobre o juízo. E essa é a esperança que molda a vida da igreja. Sabemos que o futuro será marcado pelo amor absoluto de Deus, mas também somos chamados a viver hoje como antecipação deste futuro, praticando a misericórdia e amando radicalmente. Para encerrarmos, amar a Deus e ao próximo é o resumo da vida do reino. Misericórdia deve ser uma prática diária e não um evento ocasional. O amor e a compaixão tornam a igreja contra a cultura deste mundo. E o amor é a marca, o amor e a misericórdia é a marca eterna da nova criação. Nós estamos adiantando o que viveremos na eternidade.
Hoje, nós somos chamados para viver em amor e misericórdia. Calvino ele afirma que onde não há amor, não pode haver igreja, pois o amor é o vínculo da perfeição e a marca do reino de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça realmente ficar inconformado com a forma que você está vivendo, porque é possível viver além, é possível manifestar mais amor, é possível manifestar mais misericórdia, como testemunha de que o reino de Cristo Jesus já chegou e fazendo o apontamento para este amor e para esta misericórdia que nós viveremos de forma eterna, completamente. Deus abençoe você e encontro você amanhã na próxima aula.